Olá, segundo ano. Dando continuidade aos nossos estudos do caderno 2, vamos ver agora o módulo 9 de redação, que vai tratar sobre dissertação 2, tá bem? Bom, neste módulo nós vamos continuar aqui estudando a estrutura de uma dissertação do modelo Enem. A introdução. Parágrafo de introdução. Lembrando-se que a função primordial da introdução é contextualizar ao seu leitor sobre aquilo que você vai tratar, apresentando já logo de início a sua tese. Tese é a posição que será defendida ao longo do texto a respeito do tema proposto, tá bem? A primeira impressão é a que fica. Essa frase é muito popular e ela faz todo sentido quando nós vamos falar da construção de um texto. Por quê? Se o seu texto tem uma boa introdução, se ele faz uma boa apresentação da sua tese, se ele já contextualiza o leitor logo no primeiro parágrafo, ele já vai induzir e conquistar o leitor para que ele continue a leitura, para que ele se interesse por aquilo que você está propondo. Então é muito importante dar valor à introdução e fazê-la de uma forma muito bem feita, tá bem? A introdução, então, deve chamar a atenção, como eu disse, do início do leitor para o tema abordado. As funções dela: apresentar o tema e contextualizar o leitor. Função básica desse parágrafo é trazer o leitor para dentro do texto, para dentro do assunto que você vai tratar. A apresentação da tese. É necessário já demonstrar logo no início o ponto de vista que você irá defender ao longo do seu texto, principalmente nos parágrafos de argumentação, mas você já mostra na introdução, tá bem? Aí nós temos aqui 3 estratégias de introdução. Como fazer uma boa introdução? Os 3 modelos principais. Primeira, a introdução tradicional. A tradicional, ela faz a apresentação da abordagem que será feita nos parágrafos do desenvolvimento, ou seja, ela já traz a argumentação que você vai utilizar aí ao longo do seu texto. No Brasil, o tráfico tem se apresentado como um drama de proporções trágicas, tanto pela ousadia do poder paralelo, quanto pela ineficácia das forças punitivas e pela incapacidade de agir da sociedade. Usuários crescem, corpos se multiplicam, milícias se proliferam. O que não se reflete socialmente, no entanto, é que tal problema tem raízes históricas, sociais e políticas que extravasam a simples impunidade. Esse aqui é um parágrafo de introdutório, tá bem? Lembrando que isso aqui é um modelo de introdução tradicional, onde você já coloca aqui sobre o que você vai falar. Está falando sobre o tráfico, né, das grandes cidades, no caso do Brasil, como que ele ocorre e por que ele ocorre. Você já está colocando aqui, ó, como está se multiplicando, esse problema já tem raízes históricas, sociais e políticas. Aqui você já mencionou aquilo que você entrará mais a fundo na sua argumentação. Esse é o tipo de introdução tradicional, ok? Lembrando que o texto está na página 123 do caderno 2. Aqui a introdução com uma referência cultural. Uso de citação, trecho de canção, obras literárias, né, entre outros, com a devida explicação, não é apenas expor, você tem que explicar também. E contextualizar o leitor, referência orgânica no texto, tá bem? Um exemplo. Conviver com a diferença sempre representou um grande desafio. O apego ao que é comum e igual dificulta, quando não impede, o respeito e a tolerância ao estranho. Alberto Caeiro disse que não há 2 árvores iguais, uma ao lado da outra, e poderia tê-lo dito também sobre os seres humanos. Uma vida em sociedade exige a convivência de tipos que permanecerão sempre diferentes, não obstante seu reconhecimento em qualquer identidade social. A pressão social e a discriminação à diferença retiram das pessoas o direito à individualidade, tornando mais importante julgar pela aparência que enxergar a essência. Aqui nós temos um caso falando sobre, respeitar, conviver com as diferenças em sociedade. Esse é o tema que ele está apresentando. Colocou já a tese aqui, colocando que é algo inútil você querer comparar, esperar que 2 pessoas sejam totalmente iguais. E para isso ele usou logo de início uma citação de um autor português muito famoso, Alberto Caeiro, tá bem? Isso aqui é uma referência cultural, então, veio da literatura. De acordo com esse autor, não há 2 árvores iguais uma ao lado da outra. Aqui ele já complementou. Poderíamos dizer isso também sobre os seres humanos. Não há um igual ao outro. Sempre haverá diferenças, as pessoas precisam saber viver com as diferenças em sociedade. E ele já utilizou aqui para engajar a sua introdução e depois caminhar para uma boa argumentação. Esse é um exemplo, então, de referência cultural. O último modelo, nós temos a contextualização histórica. Contextualização, gente, é a ideia de colocar o leitor dentro do contexto que você está dizendo ali. Esclarecer para ele sobre aquele assunto, aquele tema que você está tratando. Neste caso, você faz uma interdisciplinaridade, ou seja, você junta ali a sua escrita com o fato histórico, tá bem? Você junta 2 coisas, a escrita com a história. Uma estratégia para explicar contextos sociais e econômicos atuais. Olha um exemplo.
A Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra durante o século XVIII, trouxe a necessidade de um mercado consumidor cada vez maior, em função do aumento de produção. Para isso, o investimento em publicidade tornou-se um fator essencial para ampliar as vendas das mercadorias produzidas. Na sociedade atual, percebe-se as crianças como um dos focos de publicidade. Tal prática deve ser restringida pelo Estado, para garantir que as crianças não sejam persuadidas a comprar determinados produtos. Tá bem? Aqui eu usei uma contextualização histórica, ou seja, um fato presente na história da humanidade, que foi a Revolução Industrial. Coloquei ainda quando ela ocorreu, século XVIII, e onde ela ocorreu. Ou seja, eu trouxe todos os dados necessários para contextualizar o meu leitor sobre o argumento que eu já estou usando aqui para iniciar o meu texto. Para isso, o investimento em publicidade se tornou um fator essencial. Olha aqui, já trouxe o que tinha lá, né, a necessidade de um mercado consumidor, e hoje também não é diferente, né? A publicidade é fator essencial para a gente ampliar as vendas. E aqui ele já colocou o público e já colocou como que ele vai criticar, tá bem? Como vai se posicionar. Então esse é um exemplo de contextualização histórica. Pega um fato histórico, atrela ele ao que está acontecendo atualmente e ao seu tema. Terminamos a parte teórica do módulo, agora os exercícios que vocês devem fazer. Praticando aprendizado do 1 ao 5, respondam no livro, que são de múltipla escolha. Desenvolvendo habilidades. Quero apenas exercícios 1, 2, 5 e 7. Vocês vão responder pelo plural, porque eu vou enviar para vocês. Terão um prazo aí de alguns dias para responder e depois é liberado o gabarito. Tá bem? Se tiverem alguma dúvida, anotem as dúvidas. Se algum tópico ainda ficou confuso para vocês, lembrem de perguntar na aula ao vivo que nós temos durante a semana, tá bem? Por agora é só segundo ano e até a próxima.